Oi, gente, tudo bem? Então, um seguidor me mandou uma mensagem agora, perguntando na questão da profissão e a DTM, né? A questão da licenciatura e tudo mais. Eu vou falar da minha profissão, né? Porque eu sou professora de biologia. E assim, depois que eu fiz artroscopia, a minha qualidade de vida melhorou muito, né? Conforme eu já coloquei aqui em vídeos anteriores. Se vocês olharem, tem todo o meu relato, desde o início, tem tudo aí. Só que é o seguinte, quando a gente tem uma degeneração, como é o meu caso, eu tenho uma degeneração nos cônjuges, nos dois, né? Dos dois lados ainda por cima. Quanto mais estresse a gente tem, pior é. Então, eu entendo como a profissão piora sim a situação da gente que tem esses problemas. Por quê? Por exemplo, Fernanda, eu trabalho já tem 10 anos com educação. Eu dou aula para 10 turmas diferentes. Cada turma tem 2 tempos, 3 tempos, né? Dependendo do ano, assim, do sexto ano até o ensino médio. Turmas com 40, 50 alunos, adolescentes. Então, vocês imaginem o quanto eu tenho que falar, o tanto que eu tenho que me desgastar. A situação do nosso país hoje não é propícia, os nossos jovens muito menos, né? Só quem está na sala de aula hoje sabe e tem propriedade para falar que os nossos jovens não querem muita coisa, então você tem que se desdobrar para fazer com que eles mantenham a atenção. Porque senão você é chamado a atenção, né? Se o aluno não presta atenção, se o aluno está mexendo no celular, se o aluno está conversando demais, você que é chamado a atenção porque você é o professor. Hoje em dia os papéis se inverteram. Então eu acho sim que prejudica. Eu acho, Fernanda acha. Por quê? Eu dou aula hoje normalmente? Dou. Porque eu fiz artroscopia e quando eu pego uma turma muito agitada, eu uso meu microfone. Então isso aí é um bizu, é uma dica. Se for continuar na área da educação, compre esses microfones que vão te ajudar a não precisar de ficar gritando tanto. Porque o nosso problema não está aqui na corda vocal, que a gente também tem que se precaver, lógico. Nosso problema é a articulação. Quanto mais a gente usa, quanto mais a gente articula, mais ela vai atingir aqui, né? A ATM, né? E que é a ATM, a articulação, e a DTM, que é o problema em si, né? Que é a degeneração. É disfunção, né? No caso. Então, eu, Fernanda, acredito sim que esses fatores de você ter que ficar se desgastando, falando o tempo todo, tem professor... Eu, por exemplo, não sinto tanto porque eu trabalho um turno, entendeu? Eu consegui, porque eu trabalho com uma outra coisa, né? Quem me segue aí no Instagram sabe que eu trabalho com aluguéis de casa, com o aluguel da minha casa de praia. Então, assim, eu trabalho com outra coisa. Porque se eu fosse depender apenas da educação, eu teria que trabalhar de manhã e de tarde. Como eu tenho amigos que trabalham de manhã e de tarde e até alguns dias à noite. Então, se fosse o meu caso de ter que trabalhar esse turno inteiro, eu não ia aguentar. Com certeza não. Porque é o tempo todo você falando. Você não consegue, sendo professor, falar, tipo, dar sua aula, seu um tempo de aula, sentou, faz o dever, crianças. E lá, não. É o tempo todo você falando, é o tempo todo chamando atenção, tendo que falar alto. Então, assim, eu acredito sim que prejudique a longo prazo. A longo prazo. Então, assim, eu não aconselho a pessoa que me perguntou a você trocar de faculdade. Não é isso. Deixa de fazer faculdade, vai fazer outra coisa. Não. Eu aconselho sempre o seguinte, procurar ajuda, não deixar piorar a situação, né? Sentir o que tá travando. Se você viu o meu vídeo antigo, os antigos, foi um aborrecimento que eu tive na escola. Exatamente, eu tive um aborrecimento na escola que fez com que eu tivesse o travamento. E quando eu tive esse travamento, que eu fui procurar ajuda. Aí descobri o problema inteiro. Então, o que os meus médicos na época falavam era o quê?
não era nem tanto essa questão do falar, é a questão mais do estresse. Porque além de você falar, desgastar, mexer muito a articulação, ainda tem o estresse. Que o estresse que é a pior coisa. E você dentro de sala de aula não tem como hoje um professor não ter estresse. Não, né, enfim. Então, assim, se você procurar ajuda, sempre tá fazendo exames, se precisar de fazer cirurgia ou se não precisar fazer uma fisioterapia, usar a placa. Eu não precisei de usar, mas tem muita gente que usa a placa, caso você tenha bruxismo, né? Dá pra você manter, dá pra você associar a profissão. Mas eu vou falar por mim. Eu não vou largar minha profissão nem tão cedo, até porque já tô há 10 anos aí, se largar, começar do zero, não sei, pode ser. Quando eu tava na crise, eu pensei em largar. Mas depois da cirurgia eu tive qualidade de vida. Mas a longo prazo, eu não sei. Porque isso aqui é uma caixinha surpresa, né? A DTM é uma caixinha surpresa. Eu já estou há 2 anos bem, mas eu não sei daqui a pouco o que vai ter. Eu tenho fé em Deus que vou continuar bem, que eu não vou ter muitas crises e tudo mais. Porém, eu às vezes sinto um puxão, entendeu? Tipo uma fisgada forte. Eu tenho que botar a mão assim, ó, e dura alguns segundos. Sinto isso. O chiado, ele é persistente. Nunca, a Fernanda acordou sem ouvir o chiado, não. É para sempre o chiado no meu ouvido. Então, e o dia que eu me estresso mais na escola é o dia que eu escuto a panela de pressão no meu ouvido. Então, assim, a profissão, ela atrapalha sim. Mas não é que você vai largar a tua profissão, não é que você vai largar o seu estudo. É você ter esse controle, né? Tentar ter esse controle. É isso. Não sei se eu consegui responder, mas no meu caso é isso que aconteceu. Tô continuando dando aula normal, uso o microfone, não fico o turno inteiro, eu fico só um turno, porque se eu ficar manhã e tarde como os meus amigos ficam, eu vou sentir com certeza o tempo todo, articulando o tempo todo você falando. Uma coisa que eu sinto quando eu tô rindo, parece que eu tô perto de alguém muito engraçado, eu começo a rir. Você viu aquelas pessoas que fazem você rir o tempo inteiro? Então, eu sinto fisgada. Então, são limitações que quem tem a DTM carrega para a vida inteira. Eu espero que eu tenha respondido aí, mas tenha fé que vai dar certo, não larga a profissão se você gosta realmente disso. Não adianta também você trocar de profissão e fazer uma coisa que você não goste, né? Vai dar certo, tá bom? Fiquem com Deus aí, gente. Obrigada. Tchau.